pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula. Eu vou começar corrigindo a tarefa de casa, tá? Que eu deixei pra vocês fazerem em casa. Então vamos lá? Eu deixei a 1, a 2, a 3 e a 4. A número 1 fala o seguinte: Mário é produtor de verduras e seus canteiros são todos muito organizados e geometricamente desenhados. Um deles, em formato de quadrado, tinha x² de área. Mário resolveu ampliá-lo e aumentou 7 metros na frente e 3 metros na lateral. Escreva o polinômio que representa a nova área desse canteiro. Então, pensa o seguinte: ele tinha lá um canteiro, a área desse canteiro era x². E ele era em formato quadrado. Qual que eram os lados, então, desse canteiro? Para eu fazer a área de um quadrado, a gente pega o lado e eleva ao quadrado, não é? Quem que é o nosso lado aqui, então, que a gente elevou ao quadrado? Foi o x. Então, o lado desse canteiro do Mário mede x, certo? Aí diz que ele ampliou, aumentou 7 metros na frente e 3 metros na lateral. Então, como que ficam essas dimensões agora? Então, ficou x mais 7 e x mais 3, não é? Olha, ele aumentou 7 de um lado, 7 na frente e 3 do lado. Então, ficou x mais 7 e x mais 3, as dimensões do nosso não, né? Do canteiro lá do Mário. Certo. Aí ele fala pra gente escrever o polinômio que representa a nova área desse canteiro. Então, como que a gente vai escrever a área agora? Agora não é mais um quadrado, é um retângulo. Então, pra gente calcular a área de um retângulo, a gente faz um lado vezes o outro lado. E aí agora a gente pode determinar qual que são as dimensões. A gente pode determinar agora o polinômio desse canteiro, tá? Então, qual que vai ser o polinômio? Quando a gente tem duas coisas iguais aqui, a gente eleva ao quadrado. Aí a gente soma esses dois números e multiplica pelo primeiro. Então, 3 mais 7, 10 vezes x, 10x. E a gente multiplica 7 vezes 3, 21. Ok? Então, tá aqui o polinômio que representa a área, tá? O número 2, ele fala o seguinte pra gente: qual é a expressão que multiplicada por x mais 2 resulta em x² mais 5x mais 6? Então, ó, a gente vai ter x mais 2 aqui, a gente vai ter alguém multiplicando aqui e o resultado vai ser x² mais 5x mais 6. Qual será que vai ser essa expressão que vai estar aqui? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Pense igual a gente fez aqui em cima, ó. A gente tem que pegar esses dois, esse aqui elevar ao quadrado, somar esses dois vai dar o termo do meio e multiplicar e vai dar esse. Então, vamos pensar no seguinte: aqui eu não tenho x, aqui não tenho x², então aqui vai ser o x. Aqui todo mundo é positivo, então aqui também vai ser positivo. Então, aqui eu vou pensar no seguinte: que número que eu vou multiplicar por 2, que vai dar 6, e que eu vou somar com 2 e vai dar 5? O 3, né? 2 mais 3, 5, 2 vezes 3, 6. Então, a expressão que eu vou multiplicar por x mais 2, para dar x² mais 5x mais 6, é x mais 3, tá? E aí, a número 3, ela fala assim: represente cada uma das situações por meio de frações algébricas. Então, vamos representar elas aqui. Para a festa de encerramento do ano letivo, foram comprados 2.000 bombons para serem distribuídos igualmente entre os N alunos. No dia da festa, faltaram 50 alunos. Quantos bombons recebeu cada aluno que estava na festa? Bom, então eles vão pegar os 2.000 bombons e dividir para N alunos, não é? Então, ficaria 2.000 dividido por N. Só que faltaram 50. Então, desses N's, a gente vai ter que tirar 50 alunos. Então, a expressão vai ficar o seguinte, ó. 2.000 bombons dividido por N menos 50 que faltou, né? Porque daí esses 50 não vão ganhar bombons. E aí, os bombons vão ser divididos para esses N menos 50 que foram, tá? E a letra B fala o seguinte:
As despesas com churrasco organizado pela classe foram de R$350. Elas seriam divididas igualmente entre todos os alunos da turma, mas no dia do evento, alguns alunos levaram acompanhantes, aumentando em 7 o número de participantes que também passaram a dividir as despesas. Se na classe há X alunos, quanto coube de despesa para cada participante do churrasco? Então, como que seria? Se deu R$350 de despesa, eles iam dividir por X aluno. Só que daí, houveram 7 acompanhantes. Então, não vai ter só os X alunos, vai ter os X alunos mais os 7 acompanhantes. Então, os R$350 serão divididos pelos X alunos mais os 7 acompanhantes que foram, tá? Então, essa é a letra B. E, por fim, a letra C fala o seguinte. Qual é a medida do lado do retângulo cuja área é 3x² mais 2x e o outro lado mede x? Então, ó, a gente tem um lado medindo x, um lado que a gente não conhece, e quando a gente calcular essa área, então quando a gente multiplicar um lado pelo outro, vai dar 3x² mais 2x. Então, qual que será que é esse outro lado? Vamos pensar no seguinte, se a gente tem um retângulo que mede 2 metros de um lado e 4 do outro, quando a gente faz 2 vezes 4, dá 8, não dá? Tá, como que a gente descobriria esse lado aqui? Se a gente fizesse esse lado dividido por... o resultado da área dividido por um lado, né? Ó, se eu pegar 8 dividido por 4, dá esse lado. Se eu pegar 8 dividido por 2, dá esse lado, não é? Ó, se eu tiver um retângulo que mede 5 e que mede 3. Quanto que é 5 vezes 3? 15. A área é 15. Então, se eu fizer 15 dividido por 3, dá um lado. Se eu fizer 15 dividido por 5, dá o outro lado. Então, o que a gente pode fazer aí? A gente tem a área e a gente tem um lado. Então, se a gente fizer a área, 3x² mais 2x, e dividir por um dos lados que a gente sabe que é x, a gente vai descobrir qual que é o outro lado. Então, quem vai ser o outro lado? Ó, vamos colocar o x em evidência aqui, né? Vai ficar 3x mais 2 dividido por x. Aí, a gente pode simplificar o x com o x. Então, o outro lado vai ser 3x mais 2. Ok? Muito bem. Corrijam aí que eu vou apagar pra gente corrigir agora o número 4, tá bom? Que é a última que eu deixei pra vocês fazerem em casa. A número 4, então, ela fala o seguinte: simplifique as frações algébricas. Então, a gente vai simplificar, tá? Aqui é a primeira, ó. x² mais 2x mais 1 dividido por x mais 1. Isso daqui é um trinômio quadrado perfeito, não é? Que a gente pode escrever da seguinte forma: x mais 1 ao quadrado. E aqui embaixo a gente tem x mais 1. Ó, o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Tá vendo? Então a gente tem x mais 1 quadrado em cima e x mais 1 embaixo. O que é x mais 1 quadrado? É a mesma coisa que x mais 1 vezes x mais 1, não é? E a gente tem x mais 1 embaixo. Então a gente pode simplificar 1x mais 1 lá em cima com 1x mais 1 aqui embaixo. Então sobrou quem? X mais 1 lá em cima, né? Ficou só 1, tá? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Não é, né? Porque não tem ninguém que a gente vai levar ao quadrado que dá 2, né? Enfim, não tem. Então, a gente vai resolver daquela forma lá, ó. Vamos pensar, então, em números multiplicados que dá 2 e somado dá 3. Então, dois números que eu multiplico que dá 2. 2 vezes 1. 2 mais 1 é 3? Sim, né? Então, vai ficar x mais 2 e x mais 1. Dividido por x mais 1. Ó, vou simplificar o x mais 1 com o x mais 1. Então, vai ficar x mais 2. Ok? Aqui, eu tenho y² e y. Então, eu posso colocar o y em evidência. Aí, vai ficar y mais 1 dividido por y. Vou simplificar o y com o y e vai ficar y mais 1. Certo? A letra D. x² menos 4x. Aqui eu posso colocar o x em evidência. Deixa eu ver se não tem esse 4x aqui, né, gente?
x ao quadrado menos 4. Então, eu tenho a diferença de 2 quadrados. Então, como que a gente faz a diferença de 2 quadrados? Tira a raiz deles, né? X mais 2, x menos 2, sobre x mais 2. Né? Porque o 4, ele é 2 ao quadrado. Então, vai ficar x menos 2, x mais 2. Aí, aqui eu posso simplificar o x mais 2 com o x mais 2 e vai dar x menos 2. Aqui, em cima não dá pra gente fazer nada, né? E embaixo, a gente pode colocar 2A em evidência. Então, vai ficar 4AB sobre... Aí, a gente coloca 2A em evidência. Vai ficar o C aqui e o D aqui. A gente pode simplificar o 4 com o 2, que dá 2. O A com o A a gente simplifica, vai ficar ninguém. Aí aqui vai ficar só o B e aqui vai ficar C mais D. Ok? Letra F agora. 9x² mais 24x mais 16. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, né? Ó, aqui vai ficar 3x, é só a gente tirar a raiz, né? E aqui vai ficar o 4. Vamos ver se vai dar o termo do meio, ó. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24. Então, deu certo. Então, vai ficar 3x mais 4 ao quadrado. E aqui embaixo, ó, o 15 e o 20, a gente pode pôr o 5 em evidência, né? Tem A dos dois lados, tem Y dos dois lados. Então, vai ficar, ó, a gente tirou 5, então 5 vezes 3 que dá 15, o X ficou lá dentro. A gente tinha 20, 5 vezes 4 que é 20, e a gente tirou o A e o Y, ficou só isso daqui mesmo, né? Ó, a gente tem 3x mais 4 aqui e 3x mais 4 ao quadrado aqui. Então, se a gente tem ao quadrado, aqui a gente tem ele duas vezes. Uma vez a gente vai simplificar e uma vez ele vai sobrar lá em cima, então. E aí vai ficar sobre 5AY. Ok? Então, terminamos aí de corrigir a nossa tarefa de casa, tá? Ela é bem simplesinha de fazer, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem me mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá? E aí agora a gente vai lá na página 396 pra gente continuar o conteúdo, tá? Então pega o caderno de vocês aí que a gente vai continuar. Pega o caderno não, vocês já estão com o caderno, né? Mas vamos continuar então o nosso conteúdo. Ó, então lá na página 396, o exercício número 3 fala o seguinte, eu vou anotar 3 mesmo. Fala o seguinte: transforme as divisões em frações e, quando possível, simplifique-as. Aí tem um desenho ali falando assim: atenção, esse tipo de operação só será equivalente a uma fração se a divisão entre os polinômios, no numerador e no denominador, for exata. Bom, então o que a gente vai fazer? Ó? Aqui tudo são divisões, né? Então a gente vai pegar e copiar a primeira em cima e a segunda embaixo. Então, ó, 4x² menos 28x mais 49, dividido por 4x² menos 49. A fração lá de cima é um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente escreve? A gente tira a raiz do primeiro, que dá 2x, aí é menos, e a raiz do segundo, que é 7. Aí a gente confere se é mesmo um trinômio, ó, o quadrado primeiro tá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 7, 28. Então, é um trinômio quadrado perfeito, tá? Ali embaixo é diferença de dois quadrados, então a gente faz o positivo e o negativo. Então, ali de 4 a raiz é 2, então vai ficar 2x mais 7, que é a raiz de 49, vezes 2x menos 7. A gente tem 2x menos 7 em cima e a gente tem 2x menos 7 embaixo. Então, aqui, ó, ele tá ao quadrado, né? Então, a gente pode simplificar, só que não tinha 2 lá em cima, então vai continuar 1 lá em cima, né? Aí, 1 só a gente simplificou com esse, e aí sobrou 2x mais 7, ok? E aí, finalizamos aqui. O próximo, ó, uma divisão, a gente vai escrever, então, em forma de divisão. 9m ao quadrado menos 1, e aqui 9m mais 3. Aqui a gente tem a diferença de dois quadrados, então a raiz de 9 é 3, de m ao quadrado é m.
e de 1 é 1. E aí, escreve o positivo e o negativo. 9 e 3, a gente consegue colocar o 3 em evidência. Então, vai ficar 3m mais 1. Tem 3m mais 1 aqui, tem 3m mais 1 aqui. Então, a resposta vai ser 3m menos 1 sobre 3. Tá? É ele simplificado ali. Aqui, vamos escrever então em uma divisão, em uma fração, né? Y ao quadrado, W ao quadrado, né? 25. E aqui, W ao quadrado mais 7W mais 10. O de cima é um trinômio quadrado perfeito, porque o 5 tem raiz, e quando eu multiplico por 2 aqui vai dar 10. O de baixo não é um trinômio quadrado perfeito, então vamos escrever, ó. O de cima vai ser W mais 5 ao quadrado. Ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o quadrado do segundo. Deu certo. Aqui não é um trinômio quadrado perfeito, então a gente vai escrever como? W mais alguém vezes W mais alguém, porque é tudo positivo, né? Dois números que multiplicado dá 10 e somado dá 7. 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7. Então, vai ser o 2 e o 5. Tem o W mais 5 aqui e tem o W mais 5 aqui. Só que eu tenho o W mais 5 em cima duas vezes. Eu simplifiquei só uma vez. Então, uma vez ele continua lá em cima. E embaixo a gente tem o W mais 2. Certo? Copiei no caderno de vocês que eu vou colocar as três últimas aí da número 3. A letra D, a gente tem isso aqui, né? Então, ó, a primeira é um trinômio quadrado perfeito? Não, né? A gente já sabe que não é porque tem um menos aqui. Então, a gente vai escrever da seguinte forma. A, aí mais ou menos alguma coisa, e A mais ou menos alguma coisa. Vamos pensar em dois números que multiplicado dá 21 e somado, subtraído, né, dá 4. Então, a gente tem o 7 vezes 3 que dá 21, beleza. Um vai ter que ser positivo e um negativo. Quando aqui é positivo, então o maior é positivo e o menor negativo. Então, o 7 é maior, 7 menos 3, 4. Então, vai ser exatamente isso. 7 mais 3 e 7... A mais 7 e A menos 3, tá? Ó, 7 vezes 3, 21. 7 menos 3, 4. Aqui embaixo é um trinômio quadrado perfeito, não é? Ó, aqui a raiz de A ao quadrado é A. Aqui é menos e a raiz de 9 é 3. Aí a gente confere, ó. 2 vezes 3, 6 vezes A, 6A. Perfeito. É um trinômio quadrado perfeito. Então é ao quadrado, né? A gente pode simplificar esse com esse. Então vai ficar A mais 7. E embaixo ele estava elevado ao quadrado. Então vai ficar A menos 3. Ok? Aqui. Em cima a gente pode colocar em evidência, né? Então a gente pode colocar o 4 em evidência. Vai ficar 2m ao quadrado. E aqui vai ficar 5, né? E aqui? Aqui a gente pode colocar 2m em evidência. Então, vai ficar aqui dentro 7m menos m. Certo? Deixa eu saber se eu copiei certo isso aqui. Será a letra E. Acho que eu copiei errado. Deixa eu ver. Letra E, 8m ao quadrado mais 20. 20m aqui, né? E aqui, 14m menos 2m quadrado. Então, aqui a gente pode colocar o m em evidência também, né? Então, aqui vai ficar só 2m e aqui vai ficar 5, né? 4 vezes 2, 8, 4 vezes 5, 20, tá certo. E aqui a gente colocou o 2m em evidência, então ficou só o 7 aqui, né? Menos o m, ok? Aí aqui a gente pode simplificar 4m com 2m, vai ficar então 2 vezes 2m mais 5 sobre 7 menos m, tá? Essa aí é a letra E, ok? Agora aqui, a gente tem um trinômio quadrado perfeito aqui em cima, né, ó. Raiz de 4, 2, raiz de b ao quadrado, b, raiz de 25, 5. Vamos conferir? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20.
Ótimo, um trinômio quadrado perfeito. Aqui a gente pode colocar 3b em evidência. Então, vai sobrar 2b mais, e aqui vai sobrar 5, né? Ó, 2b mais 5, 2b mais 5. Simplifica. Só que aqui em cima a gente tinha 2b mais 5, né? Porque estava ao quadrado. Então, vai ficar 2b mais 5 ali em cima sobre 3b aqui embaixo. Não pode simplificar o b, porque não tem b nesse aqui, tá? Então, finalizamos aí a número 3. E agora a gente vai fazer a número 4, que é bem legal de fazer. Eu não sei vocês, mas álgebra é uma das coisas que eu mais gosto na matemática. Eu acho que é bem legal de fazer. Acho mais legal que geometria, essas coisas assim, tem que... Eu acho que geometria, essas coisas, a gente tem que pensar muito. Álgebra não, álgebra a gente segue uma receitinha assim, ó, e a gente vai embora, né? Resolvendo tudo. Número 4 fala o seguinte: a professora do 8º ano propôs à classe o seguinte desafio. Pense em um número diferente de 0. Eleve esse número ao quadrado. Acrescente ao resultado o dobro do número pensado. Divida o resultado pelo número pensado. Que número você obteve? Aí a Paty respondeu: obtive o 7. Aí a professora disse assim: você pensou no número 5. E Paty confirmou. Aí o Matheus falou: eu obtive o 15. A professora disse: você pensou no número 13. E Matheus também confirmou. E o Rafael respondeu: obtive 12. A professora disse: você pensou no 10. E Rafael também confirmou, como já era de se esperar. Justifique algebricamente como foi possível descobrir o número pensado pelos alunos. Então, como será que a professora estava adivinhando o número que eles estavam pensando? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Então, de forma algébrica. Número 4. Pense em um número diferente de 0. Então, eu vou pensar no número x, né? Porque eu não vou colocar um número, né? A gente vai usar, como a gente está usando a álgebra, a gente usa letrinhas, né? Então, a gente pensou no x. Aí ela fala: eleve esse número ao quadrado. Então, x ao quadrado. Acrescente ao resultado o dobro desse número. Qual que é? Ó, acrescente é mais. Qual que é o dobro de um número? É 2 vezes esse número, não é? Então, o dobro de x é 2x. Divida o resultado pelo número pensado. Então, vamos dividir. Qual foi o número que a gente pensou mesmo? O x, né? Então, vamos dividir por x. Aí ela fala: que número você obteve? Antes da gente pensar, a gente vai simplificar essa fração algébrica aqui, tá? Então, ó, aqui em cima a gente tem x e x. Então, a gente vai colocar o x em evidência. Vai ficar x mais 2 sobre x. Aí, a gente vai simplificar o x com o x e a gente vai ficar com o x mais 2. Então, essa é a expressão. Aí, o que acontece? Quando a Paty respondeu o seguinte, ó, eu obtive o 7. O que a professora pensou na hora? Então, x mais 2 é igual a 7. Então, o número que ela pensou vai ser 7 menos 2. Então, ela pensou no 5. E foi exatamente o que a Paty falou, né? A professora falou: você pensou no 5. E ela confirmou. Aí o Matheus: eu obtive o 15. Então, a professora pensou: então, x mais 2 é igual a 15. Então, o x é igual a 15 menos 2. Então, o x é igual a 13. Matheus, você pensou no 13? E ele confirmou. Aí o Rafael: eu obtive o 12. Então o x mais 2 é igual a 12. Então, 12? Então, o x é igual a 12 menos 2. Então, o x é igual a 10. Então, o Rafael pensou no 10. Tá? Então, foi essa expressão que a professora utilizou. Se você pensar, para ela, será que ela fez essas contas aqui bem rápido? Não, né? Se você pensar, o número que a pessoa pensou, o número que ela obteve é 2 a mais do que ela pensou, x mais 2. Então, a professora só ia subtraindo 2. Se você falasse assim: professora, eu obtive o 20. Então, você pensou no 18, porque 18 mais 2 é 20. Professora, eu obtive 450. Então, você pensou no 448, tá? Porque é sempre o número mais 2, ok? A número 5, ela fala para criar um desafio semelhante para um dos seus colegas. Como a gente não tá em sala, então não vai ter como criar para os colegas, né? Mas você pode pensar aí na sua casa um desafio e fazer, e pode até mandar lá no grupo do WhatsApp, tá? Se vocês quiserem,
pra daí algum colega descobrir, tá? Se quiserem mandar pra mim também no meu, pode me mandar que eu descubro e mando pra vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer a número 6, então eu vou apagar aqui pra gente fazer ela. A número 6, ela fala o seguinte: se x é maior que 5, descubra qual das frações algébricas representa o menor número. Justifique sua resposta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada uma dessas frações aqui e no lugar do x a gente vai substituir por 5, tá? E aí a gente vai descobrir qual que é a menor. Então vamos lá, ó. 5, vamos substituir aqui por 5. Quanto que é 5 dividido por 5? 1. Aqui a gente vai colocar o 5. Aqui vai ficar 5 mais 1, 6. Aí vocês podem fazer na calculadora, tá? Não tem problema. 5 dividido por 6 vai dar 0,8333, tá? E assim vai. Aqui vai ficar 5. 5 menos 1, 4. Aí também pode fazer na calculadora. 5 dividido por 4 vai dar 1,25. E aqui, 5 mais 1, 6. 6 dividido por 5 vai dar 1,2. E aí ele pergunta, qual que é o menor número? O menor número, ó, 1,2, 1,25, 1 ou 0,83? É 0,83. A gente nem precisava dividir para saber que esse na verdade, ó, a gente teria que dividir. Não, ó, aqui ó, é um número maior dividido por um número menor, não é? Com certeza vai dar maior que 1. Aqui também vai dar maior que 1 e aqui vai dar 1. O único que vai dar menor que 1 é o que o número menor está dividindo o número maior, tá? Então é a letra B. Essa aí nem precisava fazer divisão se não quisesse, tá? Agora a gente vai fazer o desafio e o teste número 2, que acabou os exercícios, tá? O desafio, ele fala o seguinte: Francisco saiu, o título é o dinheiro daquele dia. Francisco saiu de casa com certa quantia em dinheiro. Primeiro ele encontra o amigo José, que lhe paga R$200 de uma dívida. A seguir, gasta metade do que possui em uma loja de celulares, paga R$10 de estacionamento e retorna para casa. Ao chegar em casa, percebe que restou R$150. Qual foi o valor em dinheiro que Francisco levou consigo naquele dia? Então, vamos pensar, ó. Ele saiu de casa com certa quantia em dinheiro. Então, vamos pensar que esse dinheiro é X, né? Então, ele saiu com X dinheiro. Aí, ele encontrou o amigo José, que lhe paga R$200. Então, ele tinha X mais os R$200 que o José pagou para ele. A seguir, gasta metade. Então, menos a metade do que ele... Não, ele gastou metade, né? Então, o dinheiro que ele tinha foi dividido em 2, né? Ele tinha um total mais 200 e ele gastou metade. Então, dividido por 2. E ele pagou R$10 de estacionamento. Então, menos R$10 de estacionamento. Presta atenção que esse 10 não vai aqui em cima da fração, porque esse 10 não vai ser dividido por 2, tá? Esse 10 ele gastou depois. Quando chegou em casa, ele descobriu que ele tinha ainda R$150. Então, qual que é o valor que ele saiu de casa? É o valor X. Vamos descobrir que valor é esse? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse 10 e mandar o 10 para lá. Então, vai ficar assim, ó. X mais 200 é igual a 150 mais 10. Aqui está dividido por 2, né? Então, X mais 200 dividido por 2 é igual a 160. O 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. 160 vezes 2, ó, 16 vezes 2, 32, e um zero ali. Então, o X é igual a 320, o 200 a gente vai subtrair. Quanto que é 320 menos 200? R$120. Então, esse foi o dinheiro que ele saiu de casa, R$120. Ok? Muito bem. Reais. Então, agora a gente vai fazer o teste número 2 e aí a gente finaliza, tá? Aqui, então, a número 2 do teste, ela fala o seguinte: se m é igual a x mais 1, n é igual a x ao quadrado menos x e p é igual a x ao quadrado menos 1, pode-se afirmar que m ao quadrado é igual a n vezes p? Então, a gente vai, aí eles colocam algumas alternativas, tá? E a gente vai substituindo até encontrar a certa. Então, ó,
M ao quadrado é x mais 1 ao quadrado. É igual a n vezes p? Não, né? Quando a gente fizer aqui, vai ser o trinômio quadrado perfeito. X ao quadrado mais 2x mais 1. Não vai dar isso aqui, tá? Mesmo que a gente coloque em evidência, não vai dar certo. B, m mais n é igual a p? Então, x mais 1, que é o m, x ao quadrado menos n vai ser igual a x quadrado menos 1, ó. Aqui x menos x dá 0, vai ficar x ao quadrado mais 1. Aqui deu x quadrado menos 1, então também não tá certo. A letra C, n vezes m, então x quadrado menos x vezes x mais 1, dividido pelo p, que é x quadrado menos 1, é igual a x. Aqui eu coloquei o x em evidência, então ficou x menos 1, aqui x mais 1. X quadrado menos 1 é a diferença de dois quadrados, então vai ficar x mais 1 e x menos 1, que foi exatamente o que deu aqui em cima. Aí a gente simplifica, ó, esse com esse e esse com esse, aqui ficou x só, né? Então é igual a x. Então essa daqui é a verdadeira. Aí tinha a D que eu nem coloquei, porque daí como eu já descobri que essa aqui é a verdadeira, a gente já fez direto. Se você fizer a D, você vai ver que ela vai dar errado também, tá? Então é a letra C. Ok? Agora eu vou passar pra vocês a tarefa de casa. Pra casa, então, vai ser lá na página 399, os exercícios 5 e 6. Ok? Então é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia. Um bom restinho aí de semana pra vocês, tá? E até amanhã. Lembra que a gente tem aula amanhã, sexta-feira, tá bom? Tchau e até amanhã.